Os inimigos mortais do especulador são ignorância, ganância, medo e esperança. O medo e a ganância são considerados os maiores inimigos pelo ensinamento clássico de Livermore. Segundo ele, a principal razão pela qual as pessoas não conseguem alcançar seu sucesso no mercado é porque eles se deixam levar pela ganância quando deveriam estar com medo. E por outro lado, ficam com medo quando deveriam ser gananciosos. Hoje é sexta-feira e eu estava vendo esse gráfico. E nesse gráfico eu me lembrei de uma situação que acontecia muito comigo, no qual eu tinha uma coragem absurda de operar aqui dentro. Devido a eu ter perdido o movimento inicial do dia, aqueles movimentos de grande propulsão, eu ficava buscando operações no meio da tarde, sabendo que o mercado tinha uma grande probabilidade de me estopar, quando eu deveria ter medo. E aqui vinha aquela questão de ter ganância, quando na verdade eu deveria ter medo. Porque eu sei que aqui é um momento de sexta-feira à tarde, a liquidez do mercado diminui, e tudo indica que o mercado vai ficar nessa briga. Consequentemente, eu ia acabar perdendo. Eu acredito que muitos de vocês já passou por esse tipo de situação. Então eu vou citar esses 5 pontos para a vida de um trade de acordo com a minha experiência e minha vivência dentro do mercado. Na minha opinião, existem 2 formas de ignorância. A ignorância na qual você não tem conhecimento para trabalhar com aquele tipo de situação, você não tem informações suficientes para trabalhar com isso, ou seja, você acabou de conhecer o mercado financeiro e vem para o trade achando que é só comprar aqui e vender aqui, sem ter informação. E existe a ignorância no qual você tem um conhecimento do que é certo e errado, porém negligencia isso e acaba tomando decisões no qual faz com que você perca seu dinheiro, mesmo você sabendo o que é o certo. Então, isso, nesses dias de sexta-feira, esse tipo de ignorância acabava me dominando. Eu tinha conhecimento do que eu precisava fazer, porém eu sabia que não era o melhor momento para fazer. E isso acabou com muitas semanas minhas. Então eu devolvia muitas sexta-feiras minhas por conta dessa minha ignorância. A questão da ganância era justamente isso. Muitas vezes, por exemplo, eu acabava começando o dia, às vezes saía no 0 a 0, isso em uma sexta-feira, às vezes eu fazia um dinheirozinho até que legal, poderia encerrar o dia, e devido às vezes eu tomar um stop, coisa que é normal também, eu ficava ganancioso, querendo, eu quero um pouquinho mais, ou então quando eu voltava pro 0 a 0, eu queria voltar para o ponto onde eu estava, de tipo, eu tinha ganhado R$100 antes e voltei para 0, eu queria voltar por R$100, e isso acabava me prejudicando demais. Eu acredito que alguns de vocês passaram por esse tipo de situações e acabava devolvendo o que ganhou. Recentemente eu vi uma imagem, vou mostrar aqui para vocês, que diz mais ou menos o seguinte: constância te leva mais longe do que a intensidade. A intensidade faz com que você ganhe rápido, de uma maneira mais bruta, digamos assim. Porém, a constância te leva bem mais longe, você vai ganhar menos, mas de uma forma constante, você consegue chegar muito mais longe do que a intensidade. Então, aqui não é uma questão de intensidade, aqui é uma questão de constância. A constância manda. Agora eu vou falar sobre o terceiro ponto, o medo. Muitas vezes, depois de um dia de stop, principalmente, isso acontecia muito, meu padrão, por exemplo, de entrada de uma posição estava bem claro e nítido, né? Então, aqui eu sei que é um ponto de compra, as médias apontando para cima, tudo alinhado. Eu sabia que aqui tinha uma grande probabilidade de continuar, por exemplo, mas o medo me prendia, fazia com que eu não tivesse a coragem de tomar aquela posição, acreditando que o mercado viria buscar meu stop, sendo que, tecnicamente falando, estava tudo alinhado perfeitamente como eu gosto que o mercado trabalhe. E isso me fazia hesitar. E o que acontecia muito quando eu tinha medo? Eu acabava tomando os stops, eu acabava perdendo as oportunidades. Devido eu perder as oportunidades, eu buscava outras oportunidades em pontos piores, digamos assim. O melhor momento para você entrar dentro de uma posição, seja compradora ou vendedora, é no seu início. Porque assim, você tem uma tendência maior a pegar um maior lucro e, consequentemente, diminuir a probabilidade de tomar um stop. Porque você pegou no início ali, onde tem aquela questão da impulsão, da força. Então, os compradores aqui nesse ponto estão enchendo a mão, comprando. Aí eu fazia muito o quê? Ficava frustrado, perdi esse movimento, poxa. E eu buscava compras em pontos que já estavam esticados. Não que seja errado você comprar aqui, bateu na média, tem uma tendência de alta e continue. Mas quanto mais o movimento andou, automaticamente maior a probabilidade desse movimento ser frustrado, ou então perder a sua intensidade. Então eu ficava vendo compra onde não existia, entendeu? Então isso fazia com que o medo de tomar posições no momento do início da movimentação
me fazia com que eu me tornasse ousado, digamos assim, e tomar posições em pontos que já estava em exaustão. E isso muitas vezes me fazia tomar stop do mercado, porque o mercado já fez o que ele tinha que fazer. Então eu só dava liquidez para quem queria vender, sair das suas posições. Então isso acabava me frustrando cada vez mais. O livro mais importante para o investidor tem uma frase que eu gosto muito e uma frase que eu usei muitas vezes aqui dentro do canal, que ela diz mais ou menos o seguinte: o que os sábios fazem no início, os tolos fazem no final. Então, quando eu fazia esse tipo de posição aqui, eu era um tolo. Os sábios, os inteligentes, eles faziam as suas entradas aqui, enquanto na verdade aqui eles estavam liquidando suas operações e eu estava dando liquidez para os caras. Então sempre trabalhe na ponta mais forte. Se o mercado está subindo, você compra o mais cedo possível. Se ele já está esticado, fique sempre com o pé atrás, sempre desconfie. E o quinto ponto é a esperança. É aquela questão de acreditar que o mercado vai voltar a seu favor, então vai começar a ir ao seu favor, quando na verdade você tem que eliminar as suas percas o mais rápido possível. O que acontece com muitas pessoas, graças a Deus esse nunca foi um problema meu, nunca aconteceu comigo, de operar sem stop. Por exemplo, o mercado aqui ele está pivotando aqui para cima, vamos supor aqui hipoteticamente, certo? Aí a pessoa fez aqui esse movimento, ou fez um pullbackzinho aqui, eu acreditei que ele vai vir testar essa região e vai continuar um movimento de alta. Então eu tomava uma posição aqui, na superação desse candle 27, e em vez de deixar um stop fixo aqui, por questão de proteção, eu simplesmente não deixava stop, por acreditar que o mercado poderia ir continuar esse movimento de alta, ou seja, eu começava a trabalhar mais pela esperança, pela fé, né? De achar que esse movimento ia dar continuidade, quando na verdade a gente sempre tem que ter um stop. Então o que acontecia muito, por exemplo, o que eu vi muito dentro do mercado, principalmente aqui dentro do YouTube, algumas pessoas, por exemplo, faziam uma compra aqui, não deixava o seu stop técnico aqui, e à medida que o preço ia caindo, ia comprando mais, ou seja, fazendo um preço médio ao contrário. Se esse tipo de comportamento não faz parte da sua estratégia, e se você não tem um gerenciamento de risco geral, digamos assim, vamos supor, eu faço preço médio contrário aqui, porém eu tenho um limite de perca máxima. Meu limite de perca máxima com preço médio é R$200 por dia. Se eu estopei ali, chegou no meu limite, eu saio fora, beleza. É a sua estratégia de operacional. Mas se seu gerenciamento de risco lhe permite perder 100 e você já está com mais de R$100 acumulado aqui fazendo preço médio, tem alguma coisa errada. Então, essa questão de você ter esperança, de acreditar que o mercado ele vai subir, ou então vai descer, vai a favor da sua tendência, isso é muito perigoso. Isso faz com que muitas pessoas quebrem aqui dentro. Então eu acredito que você, tipo aquilo, é como sempre falam, né? Corte as percas o mais rápido possível e deixe os lucros correrem, né? Então o que eu vi muito dentro do mercado, e eu acredito que isso foi até algo meu, era um problema da seguinte maneira. Por exemplo, eu não era uma pessoa de estar fazendo preço médio e estar trabalhando sem stop, porém eu tinha um problema, e esse era o meu maior problema. Um exemplo, o mercado aqui ele fez um pivôzinho aqui, rompeu aqui essa região, acredito na compra, alinhado com as médias, meu stop é aqui, certo? E eu tinha esses aqui como meu alvo, por exemplo. O ideal é que você tenha pelo menos 100% do seu risco para cima. Então aqui meu alvo teria que ser no 740. Qual era o meu problema? Quando o preço começava a voltar contra mim, por exemplo, eu fiz minha entrada aqui, vamos supor hipoteticamente que o preço ele não conseguiu ir, né? Ele voltou. Ele cutucava meu stop e depois ele continuava. Beleza, eu segurava aqui esses pontos aqui de stop tranquilamente. Faz parte e tal, eu assumi um stop aqui de praticamente 400 pontos. Mas esse daqui não era o meu problema. O meu problema era o seguinte, que quando o preço começava a andar na minha direção, eu não segurava como eu deveria segurar. Eu não segui o plano. Uma coisa é quando ele bateu aqui, bateu no primeiro alvo aqui, isso era uma estratégia minha, eu sempre protegi aqui no 0 a 0, ou então em uma região que me daria um stop bem mais barato. Porque não necessariamente, isso de acordo com minha análise, certo? Ele ia sempre no alvo de 100%. Mas isso é algo meu. Mas muitas vezes o que acontecia muito comigo era o preço chegava aqui, não chegava nem perto da região do primeiro alvo, eu já colocaria o meu alvo no 0 a 0.
Ou seja, quando às vezes ele voltava só para ganhar impulso para continuar o movimento, eu era estopado e ficava fora desse movimento e ficava frustrado por ver, poxa, mais uma vez eu deixei que o medo me tirasse antes, né? Então ele vinha para cá. Então sempre eu respeitava a questão do stop aqui. Quando o mercado, vamos supor, me acionou e voltava a cair, eu segurava o stop no máximo. Mas quando o mercado começava a andar, eu tinha medo de ele voltar e me estopar aqui nessa região. Então a gente tem que passar a ter esperança, mas não na esperança de que o mercado vai fazer a nossa vontade, mas depois que ele acionou a nossa entrada, de que ele tem uma grande probabilidade de buscar os seus alvos para cima, de acreditar no seu operacional, não de que ele vai reverter, você trabalha sem stop e ele já perdeu sua zona de stop ali, que seria o stop técnico, e tá só caindo, e você acha que vai subir. E então esse é um vídeo que eu queria comentar com vocês, para mostrar um pouco da minha experiência com esse tipo de situação e falar um pouco, né, do Jesse Livermore e falar um pouco dessa frase dele, que eu acredito que se você se analisar, se autoanalisar, você vai se identificar em um desses pontos e isso automaticamente faz com que você não progrida dentro do day trade. Pois é isso aí, galera, o vídeo de hoje é esse, bem simples, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, não deixe de conferir os outros vídeos do canal, tenho certeza que você vai se identificar. Fique com Deus, valeu, falou, fui!